resolveram se unir contra a Copa do Mundo de Clubes e a coisa tá ficando feia pro lado da FIFA. Tudo começou com o brasileiro Rafinha falando que é totalmente contra e que ele não trocaria suas férias pra jogar a Copa do Mundo de Clubes. E agora vem simplesmente o Jürgen Klopp, um dos técnicos mais influentes do mundo do futebol, falar que também é contra a Copa do Mundo de Clubes e foi uma das piores ideias já implementada na história do futebol. Eu vou mostrar pra vocês os detalhes de tudo que eles falaram e no final vou dar minha opinião sincera sobre o que eu acho de tudo isso. Cara, na moral, isso não dá pra continuar assim. Mas só antes, pra você que não me conhece, eu sou o Bellini, aqui no canal tem futebol todo dia, rapaziada. Pra mais vídeos como esse, considere se inscrever aqui no canal que tá começando agora. E claro, se gostar desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, que vai me ajudar demais. A verdade é que desde o começo que essa Copa do Mundo de Clubes foi anunciada, muitos europeus se uniram, né? Jogadores, técnicos, presidentes de federações. Mas a verdade é que depois que essa competição realmente começou e as críticas se exaltaram, foi a partir desse comentário aqui, se liga só. Logo depois que começou o Super Mundial de Clubes, né, o presidente de La Liga, o Javier Tebas, veio a público e deu sua opinião extremamente polêmica, dizendo que era totalmente contra essa Copa do Mundo de Clubes. Foi aqui que começou, que desencadeou todas essas críticas que vieram depois. Essa aspas aqui, inclusive, na época gerou muita polêmica, né? Meu objetivo é garantir que não haja mais. Basicamente, ele disse: meu objetivo é garantir que não haja mais a Copa do Mundo de Clubes. Isso está muito claro para mim. Não vi nenhum jogo. Bom, assisti um pouco do Chelsea ontem e pareceu um amistoso de verão. Não vi nenhuma intensidade, só uma correria. Pelo menos durante os 25 minutos que assisti. E aí depois as críticas para esse Super Mundial de Clubes tinha dado uma abafada, né? A galera tinha parado um pouco de criticar. Até que veio o Rafinha num evento que ele estava participando e deu uma opinião extremamente polêmica. Que claro, principalmente o pessoal aqui do Brasil, a imprensa brasileira, criticou muito o Rafinha. Se liga só no que ele falou. Particularmente falando, como uma pessoa que joga fora, num time europeu, a gente estaria de férias, né? Eu tô de férias. Pera aí, Rafinha, você tá de férias porque o Barcelona não teve a competência de se classificar para essa Copa do Mundo de Clubes, né? Começa aí, mas beleza, vamos lá. Eles estariam de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris, eles jogaram a final da Champions, em comemorar o direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo, eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam. Então, muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não, mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado, porque é de direito nosso, né? Todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, 3 semanas que seja. Pera aí, Rafinha, deixa eu ver se eu entendi. No ano que vem tem a Copa do Mundo de Seleções. Você, teoricamente, era pra estar de férias, mas você deve ser convocado. Então você tá me dizendo que você não quer ir pra Copa do Mundo de Seleções que vai acontecer no ano que vem, que vai acontecer no período das suas férias, porque você tem que ter férias. Porque o jogador tem que ter férias. É isso que você tá me dizendo? Dando uma declaração dessa, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções, que é muitas vezes o maior sonho da vida de um jogador de futebol. Você dá uma declaração dessa dizendo que, na verdade, um jogador não pode ser obrigado a jogar uma competição no meio do período que seria suas férias. Então você não quer ir pra Copa do Mundo do ano que vem. É isso que eu entendi? Muitos deles que estão jogando no Mundial não vão ter nem 3 semanas, nem um mês. Não vão ter e não vão recuperar. Porque uma coisa assim, você sabe que é dia, né? Adiou. Não, adiou não, meu amor. Perdeu, é isso aí. Perdeu. Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm, acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então, muita gente fala, os times europeus estão com desculpa, não sei o quê. Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado. Porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores de data, se queriam, só que não, vocês têm que ir, ponto, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando. Mas pera aí, Rafinha, essa competição, a Copa do Mundo de Clubes, foi anunciada a existência dela há muito tempo, então os jogadores já estavam cientes que ela iria existir há muito tempo, não foi de surpresa, como você disse, mas enfim. Então, falando como um jogador de um clube europeu, ter que abrir mão das minhas férias para jogar um novo torneio é muito complicado. Essa declaração do Rafinha gerou muita discussão, principalmente na imprensa brasileira, e até o próprio Zico veio a público se manifestar sobre essa declaração do Rafinha. Vamos ver bem brevemente o que o Zico falou sobre essa fala do Rafinha. Se liga só, rapaziada. Ninguém soube disso ontem, né? Que ia ter essa competição, né? Essa competição já tá definida. É isso que eu tô falando, é aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Há muito tempo atrás. Ele talvez tenha dado sorte de que a única Copa do Mundo que ele disputou foi justamente no meio da temporada, onde a FIFA bagunçou tudo que é calendário. É verdade, por conta do Catar, Copa do Mundo do Catar, aconteceu no final do ano, por causa do calor que acontece lá, bem lembrado. Do futebol mundial, para satisfazer um país como o Catar. Se ele tivesse jogado como todo mundo jogou as Copas do Mundo,
no período que seria de férias, ele não ia dar essa declaração. Porque nós sempre jogamos a Copa do Mundo no final da temporada, início de junho, final de julho, até julho. Como vai acontecer aqui nos Estados Unidos no ano que vem, né? Vamos ver se no ano que vem ele fala a mesma coisa. Nós nunca tivemos não vai falar, essa questão de invadiu nossas férias para jogar o final do ano, o último jogo da temporada. A gente ia lá, jogava e depois entrava de férias. E nós inclusive, fizemos já vários acordos. Dá mais uma semana depois. E tá tudo bem, pô. É difícil para as pessoas que estão jogando hoje, quando elas têm uma adversidade. Quando tem campo ruim, quando tem que jogar na altitude, quando tem que jogar no calor, quando tem que jogar fora da época, estão sempre reclamando. Eu não sou dessa época, né? Então eu não... Sabe? Agora, cada um fala o que quiser, cada um tem o direito de falar, de ter suas razões e tal, mas não pode hoje falar uma coisa, daqui a um ano falar outra, né? É exatamente isso, rapaziada. Eu duvido muito que o Rafinha vai dar uma declaração dessa no ano que vem, que tem a Copa do Mundo de seleções. Porque isso é hipocrisia, não faz sentido, cara. Como tem a Copa do Mundo de clubes, vai ter a Copa do Mundo de seleções praticamente no mesmo período. No mesmo período. É aquilo que o próprio Zico falou, ele tem razão. Não pode falar uma coisa agora e falar uma coisa completamente diferente no ano que vem, na mesma época. Mas fato é que as pessoas que estão criticando a Copa do Mundo de clubes ganharam mais um aliado, e um aliado de peso, rapaziada. Dessa vez, simplesmente, o Jürgen Klopp, o ex-técnico do Liverpool e um dos técnicos, uma das pessoas mais influentes do meio de futebol, também criticou a Copa do Mundo de clubes e criticou forte, tá, rapaziada? Se liga só no que o Klopp falou. Ele já começou dando sua opinião aqui, mano, de maneira na lata, tá ligado? A pior ideia já implementada no futebol. Entendo quem diga que o dinheiro recebido para participar é uma loucura, mas isso não acontece com todos os clubes. No ano passado houve a Copa América e a Eurocopa. Este ano temos a Copa do Mundo de clubes e no ano que vem temos a Copa do Mundo. Isso significa que não há recuperação real para os jogadores envolvidos, seja física ou mental. Claro, todos eles ganham muito dinheiro, mas vamos deixar isso de lado por um momento. Um jogador da NBA também ganha muito dinheiro e tem 4 meses de folga por ano. O Van Dijk nem isso ganhou em toda a sua carreira. Torneios como a Copa do Mundo de clubes não podem ser realizados às custas de jogadores. Eu não desejaria isso a ninguém. Temo que os jogadores sofram lesões sem precedentes para a próxima temporada. Se não na próxima, será na Copa do Mundo ou depois. Espero constantemente que os nossos jogadores encarem cada jogo como se fosse o último. Esperamos, né? Esperamos constantemente. Repetimos isso a eles 70 ou 75 vezes por ano, mas não pode continuar assim. Temos que dar-lhes descanso, porque sem eles não conseguirão ter um desempenho ideal ao longo prazo. E se não conseguirem fazer isso, todo o produto perde o seu valor para os vendedores. E assim, rapaziada, sinceramente falando, eu entendo tudo que o Rafinha pontuou e entendo tudo que o Klopp pontuou. E o Klopp realmente tem razão em certos pontos. Por exemplo, essa recuperação física, mental, porque isso que ele pontuou é um fato muito importante. Todo jogo importante, ou na verdade todo jogo de futebol, sempre tem quem já jogou futebol sabe, os técnicos, para dar aquela motivada na pré-eleição, sempre pede, joga com raça, joga com intensidade, joga como se fosse um prato de comida, joga como se fosse o último jogo da vida. E cara, isso prejudica principalmente mentalmente o jogador que tá sempre ali, não tem um período de descanso, ele tá sempre sendo forçado mentalmente mesmo, a pressão de jogar uma partida de futebol, a pressão da torcida, expectativa da família, pressão dos treinadores, da comissão técnica, enfim. Realmente esse ponto é bem pontuado e faz sentido o que o Klopp colocou. Mas eu também acho que não dá para colocar os jogadores de futebol no mesmo patamar dos trabalhadores comuns, de um trabalhador CLT, por exemplo. Eu acho que é um mundo completamente diferente, a situação é completamente diferente. Então, sinceramente, eu acho que tem que achar um meio termo entre tudo isso. Eu acho que não tem que acabar a Copa do Mundo de clubes, porque, sinceramente, é uma oportunidade gigantesca pro mundo conhecer outras partes do futebol. Sem contar que é um entretenimento absurdo, rapaziada. Olha o futebol brasileiro ganhando destaque a nível mundial, como há muito tempo não se via, e graças à Copa do Mundo de clubes isso tá acontecendo. A gente tá vendo uma porrada de jogo bom, uma porrada de reviravolta, uma porrada... Mano, entretenimento puro. Esse Super Mundial de Clubes se resume a uma palavra, entretenimento. É uma oportunidade também para outros clubes menores ganhar visibilidade, como por exemplo o Auckland City lá da Oceania. Quando que a gente imaginou que um Botafogo ganharia do campeão da Champions League, ganhar do PSG? Essa competição serviu, novamente falando aqui, para os times sul-americanos e principalmente para os brasileiros, mostrar sua força de verdade. Porque no final do ano, quando a gente ia jogar o Mundial de Clubes, que os jogadores chegavam lá
só o pó, só o caco, depois de jogar a temporada inteira do futebol brasileiro, ninguém falava nada. E os europeus estavam no meio da temporada, no auge físico. A gente chegava lá, tomava surra de europeu e ficava por isso mesmo. O futebol brasileiro é muito abaixo do europeu. A gente tá vendo isso agora na Copa do Mundo de Clubes, que a história não é dessa forma. Se os europeus não jogar a vera, não jogar firme mesmo, com vontade, vão tomar pau de time brasileiro, de time sul-americano, como foi o Chelsea contra o Flamengo, por exemplo, na fase de grupos. Então eu acho que seria uma alternativa ali, negociar com os clubes, talvez uma pré-temporada menor, depois da Copa do Mundo de Clubes, jogadores que jogaram essas competições, como a Copa do Mundo de Seleções, Copa do Mundo de Clubes, Eurocopa, Copa América, que acontece no período de férias de jogadores, dá mais 2 semaninhas ali pra esses jogadores que jogaram. Eu acho super justo, cara. Eu acho que dá pra ter um meio termo no meio disso tudo. Qual que é a sua opinião sincera sobre tudo isso? Pra mim, esse assunto vai dar muito pano pra manga ainda, vai dar muito o que falar, até mesmo depois que terminar a competição. A próxima edição vai ser um debate ferrenho ainda. Eu acho que aos poucos aí vão encontrar realmente esse meio termo que eu disse, e todo mundo vai começar a gostar dessa competição. Eu acho que isso vai acontecer um dia. Mas, como eu disse, somente minha opinião. Deixe a sua opinião também nos comentários. E claro, considere se inscrever no canal se gostou e deixar o like nesse vídeo, que vai me ajudar demais. Fechou? Tamo junto, rapaziada, e até o próximo vídeo.